Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa De Volta às Origens, um especial da Reforma Protestante. Esse vai ser o nosso segundo episódio. Vocês já acompanharam o primeiro episódio, que a gente falou sobre o contexto histórico da Reforma Protestante. E hoje a gente vai entrar em alguns temas propriamente ditos desse movimento tão importante e que a gente comemora agora em outubro de 2022, 505 anos da Reforma Protestante. Esse é um programa que a gente está fazendo aqui na rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa. Vão ser 4 episódios, um episódio por semana. Então, toda sexta-feira do mês de outubro, às 6 da tarde, você pode ir lá no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana da Lapa e também no Spotify e ouvir esse episódio por essa plataforma de podcast. Hoje a gente tem aqui o reverendo Robert, o reverendo Sérgio, dois pastores aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa, dois pastores formados pelo seminário Reverendo José Manuel da Conceição, JMC, aqui em São Paulo, e que vão estar hoje aqui para a gente começar a falar sobre os assuntos da Reforma Protestante. Reverendo Sérgio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Qual que é a importância da gente lembrar da Reforma Protestante todo ano, em outubro, a gente lembra. Por que é importante isso para a igreja? Presbítero Mateus, Reverendo Robert, Letícia, Minervino aqui na base e você que acompanha esse podcast, nossos cumprimentos especiais. É importante retomar esse tema, Presbítero Mateus, porque a reforma ela foi uma proposta de adequação em vários sentidos para a igreja. A gente precisa lembrar que em 1500 a igreja se constituía de formas de adoração muito equivocadas, de formas clericais muito equivocadas e de um afastamento do povo da verdadeira religião, da prática da religião verdadeira. Então, a Reforma Protestante postulou algumas coisas que já tem 500 anos, dentre elas os 5 solas, os 5 pontos do Calvinismo. A Reforma postulou símbolos de fé para nós presbiterianos e para outras igrejas de origem histórica também, outras confissões. Então, como nós temos uma data, assim, em termos de séculos, muito significativa, muito importante, que ressignificou a Europa e praticamente todo o Ocidente, grande parte do Ocidente é impactado hoje pelas doutrinas da Reforma. Então, o mês de outubro é sempre um tempo para a gente relembrar, rever, até porque nós temos muitos novos reformados se achegando, e o que para muitos de nós que já estão há décadas no cristianismo é só um relembrar, para muitos é realmente um entendimento novo acerca da relação com Deus, relação com o próximo, a relação com a natureza, relação consigo mesmo como pessoa, né? Então é muito importante relembrar a reforma protestante e as suas bases. O quanto mais nos pudermos fazer, certamente será melhor. Certo. Reverendo Robert, seja muito bem-vindo também Obrigado. a esse programa. E esses assuntos que a gente trata, né, quando fala de reforma, o senhor acha que são assuntos que deve ficar só aqui entre os pastores, os presbíteros, os professores, ou todo mundo tem que conhecer esses princípios, e vão ser também beneficiados com esses princípios? Tudo bem, Matheus? Prazer estar com você, com o Sérgio, com a Letícia, nessa série tão especial, né, para falar sobre a nossa reforma protestante, um marco em nossa história, um marco em nossa vida. Fato esse, como o reverendo Sérgio já pontuou, tem levado muitos se a chegarem ao descobrir, ao descortinar daquilo que de fato é a reforma protestante, esses temas tão relevantes doutrinários, se achegar, né, para caminhar numa igreja protestante. E aí vem, então, a resposta à tua pergunta. Ah, os temas da reforma protestante são temas que levaram aqueles que se perderam ao longo da história no conhecimento bíblico a respeito de um Deus vivo e verdadeiro,
a ter uma retomada. Nós precisamos voltar a olhar para a Escritura e entender quem é Deus, quem nós somos diante dele. Então, por mais que às vezes as palavras são palavras que chocam, eu não quero falar sobre só a escritura, só o Cristo, só o Filho, só Deus glória, falar dessas coisas porque, é muito complexo. Não, não é complexo. Isso tem a ver com aquilo que você é em Cristo. Então isso tem a ver com a nossa identidade, né, porque a escritura é de fato a nossa fonte de vida, né, saber que nós temos um único sumo sacerdote, mediador entre Deus e os homens, é entender que de fato a obra de Cristo, né, realizou aquilo que você é, né, um regenerado em Cristo Jesus, entender que toda a nossa vida ela tem que ser devotada a Deus e caminhar com Ele, no sentido de viver pela fé que Ele nos doou, nos faz enxergar que sem fé é impossível agradar a Deus, e entender que no caminho que eu traço da minha vida com esse viver com Cristo, os resultados disso é glorificar a Ele, porque eu entendo que eu sou dependente de um Deus que constantemente fala comigo e me mostra o caminho que eu devo andar. O resultado disso é eu vou glorificar Ele, porque não é eu, é Ele. Né? Então, esses temas têm a ver com a nossa identidade, com aquilo que nós somos. Então, é muito relevante para todos. Todos nós precisamos se conhecer como pessoas em Cristo. E por isso esses temas são tão relevantes. E esses são alguns pontos da reforma, dentre outros, né, que a reforma também trabalhou. Né? Sim, sim, muito bom. Então vocês podem ver que são temas importantes para todos nós conhecermos e com certeza quando a gente entende essas coisas, isso traz benefícios, né, para nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus. E a gente terminou o episódio um quando a gente conversou com o reverendo Henrique, falando que a própria Reforma Protestante foi um movimento que não foi homogêneo, não foi tudo igual em todos os lugares, né. Uhum, Então o reverendo Henrique trouxe para a gente, por exemplo, o caso da Alemanha, ali com Lutero, e como isso se deu diferente na Inglaterra, né, com o anglicanismo, o próprio Calvino, uma reforma um pouco diferente na Suíça. Mas que existiam alguns temas que eram o centro da uhum, reforma, que eram o coração da reforma protestante, e por isso que a gente pode falar de uma reforma protestante. E esses temas, como o reverendo Sérgio já falou aqui, o reverendo Robert também, são os que a gente chama de 5 solas, né. Os termos em latim, que a gente já pode traduzir aqui para o uhum. português mesmo, que são, anota aí, se você não conhece, já anota aí, os 5 solas da reforma protestante. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente em Cristo e somente a Deus a glória. Esses são os 5 solas da reforma, esses são os temas que amarram toda a reforma protestante, como um movimento único, né. Então a gente vai falar hoje de 3 desses solas, que é somente a graça, somente a fé e somente em Cristo. Vamos começar com somente a graça, né, são 3 temas, obviamente, que eles estão amarrados um no outro, né, a Uhum. graça, a fé e Cristo, mas vamos começar falando da graça. Reverendo Sérgio, o que que é a graça de Deus? A gente fala bastante da graça de Deus em nós, o que que é essa graça de Deus nas escrituras? Sim. Presbítero Mateus, a gente poderia começar por pensando que os 5 solas da reforma eles estão dentro de uma perspectiva soteriológica, né? Então, tanto é que quando a gente vê muita gente chegando para a teologia reformada hoje e eles são adeptos, eles reconhecem os 5 solas, na verdade, eles estão mais iniciados no aspecto soteriológico, né? A salvação pela graça, a expressão de fé como um dom de Deus, a escritura como regra de fé e prática. Então, eles vêm nessa perspectiva mais soteriológica. Mas antes um pouco disso, a gente pode pontuar também que quando se fala em graça, graça é tudo o que vem de Deus. Deus é gracioso por si só. Deus, tudo que nós temos, tudo que nós vemos, vieram, a origem é a graça.
Então, o Senhor Deus, com a sua graça, ele criou e ofereceu. Nós vivemos de graça. Nós não pagamos o ar, nós não devíamos pagar a água. A graça, ela está ali. A criação proporcionou ao ser humano uma forma de doação de Deus para sobreviver. Então, o Senhor Deus, por si só, ele é essa graça. A graça de Deus é que, assim como Deus é amor, Deus é a origem de toda a graça. No que diz respeito à soteriologia, então, a humanidade nunca conseguiu entender salvação pela graça. O ser humano, ele entende que ele precisa fazer alguma coisa para receber. Essa é uma matriz idólatra. Os helênicos já faziam isso. Eles criavam práticas com os seus deuses para receber alguma coisa, né? Então, um tipo de culto, um tipo de oferenda, um tipo de entrega. Quanto mais caro for isso para mim, mais eu constranjo a divindade do outro lado a me dar aquilo que eu quero. Todo idólatra, ele tem um ídolo para si. Ele quer que o ídolo o atenda. E o Senhor Deus não é um ídolo. Nosso Deus não é alguém que nós conseguimos, com nossas formas, com nossas obras, convencê-lo de alguma coisa. Por isso, a humanidade, quando o cristianismo surgiu, quando ele foi pregado entre os gregos, entre os gregos eram idólatras da sua mítica e os judeus eram legalistas. Quando o cristianismo aparece para mostrar que nosso Deus é um Deus de graça, essas correntes tiveram muita dificuldade, porque tipo assim, mas de graça? Mas a gente não faz nada? Não, vamos cumprir aqui os compromissos e tal. Não, a salvação não é pelos compromissos cumpridos. Não, vamos oferecer o melhor para Deus, então Deus vai dar em troca. Não, não. A graça é isso. A graça é a única coisa que Deus requer é que nós o adoremos em nome de Jesus. É isso que é. Mas para que nós possamos, para que a gente possa adorar a Deus em nome de Jesus, ainda assim nós dependemos da fé que Ele mesmo dá. Então, a graça, a justificação pela graça, a fé, a graça na salvação, é, entre outras coisas, significa isso, que o nosso Deus proporciona absolutamente tudo. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir para a nossa salvação. A humanidade não consegue ver assim porque ela tenta, de certa forma, tratar Deus como um ídolo. Mas o cristianismo ele rompe a bolha da idolatria. É dependência de Deus. A graça de Deus é que nos basta, é que nos acompanha, é que nos assiste. A graça de Deus é quem nos leva a Ele. E é isso. Então, talvez uma das coisas mais importantes nesses nossos dias, em que muitas igrejas são legalistas ao máximo, trabalham com um farisaísmo pesado, até igrejas que levam o nome, por exemplo, Igreja da Graça, Igreja de Graça, mas cobra pedágio das pessoas, né? Então, é terrível, nossos dias são terríveis, né? A gente tem muito a aprender com os erros dos outros também, né? Para a gente não fazer a mesma coisa também, né? Por favor. É isso, essa é a nossa liberdade, viver pela graça. Ótimo. E até retomando um pouco a história da reforma, a gente percebe que esse foi o primeiro impacto de Lutero, né? Quando ele percebe que ele não, as obras que ele pode fazer e oferecer para Deus nunca vão ser o bastante Sim. para ele alcançar essa salvação, né? E aí então que surge, né, a pergunta: como que eu posso ser salvo? E aí vem essa questão da salvação que o reverendo Sérgio falou. Reverendo Robert, como que esse entendimento, ah, pode nos ajudar? Como saber que a salvação vem pela graça de Deus? Como que isso pode nos libertar? Pode mudar a nossa forma de se relacionar mesmo com Deus? Uhum. Esse é o ponto, né? Hoje, quando você olha para o ser humano, você vê que, de fato, tudo que você tenta dar de graça, já soa um pouco estranho. Então, se você sair na rua e pegar algumas trufas e Eu decidir, gosto de né, Sim. decidir sair na rua e passar pelas pessoas e falar, olha, eu quero te dar essa trufa. Alguns não vão rejeitar.
Como assim? Ou vão Sim. questionar, mas como assim eu vou receber isso aí? Não tem que pagar nada? Eu já vi até, às vezes, chamando pessoas para vir para a igreja e a pessoa fala: "Ah, tá, e quanto que é?". Justamente. Não, não, mas é um evento e eu posso ir nesse evento, só chegar lá, sentar e ouvir? É de graça e tal. Então, a estrutura humana, dentro da sua cultura, postulou isso a nós. Então, tudo que é de graça, a gente fica um pouco, né, ali desconfiado. Mas essa é a obra de Cristo, que a gente não vai ter esse tempo de ficar meio descabreado, ó, Cristo quer me dar algo e coisa e tal. Não, com Cristo não tem isso. Porque de fato, a graça definida pelos reformadores é uma graça irresistível. É uma graça que o homem ele recebe sem esperar receber. E quando ele recebe, há uma obra sendo causada no coração dele pelo Espírito Santo, como o Sérgio falou da justificação pela fé, né, em que o Espírito Santo vai tocar, ele vai entender o evangelho que é pregado, mas houve uma causa antes, para que depois o efeito seja, opa, agora eu entendo, eu quero e eu vou viver com Deus. E é fato, a partir do momento que a pessoa ela recebe esse dom de Deus, ela não é mais a mesma pessoa. Então ela já consegue compreender que houve algo, houve alguma coisa que operou nela. E logo, isso que operou só foi possível porque ele entendeu um chamado, a vocação eficaz. Então ele entendeu o chamado de Deus, que é a vocação interna, que é o chamado interno, né, que é o Espírito Santo tocando, ao ouvir o chamado externo, que é o evangelho sendo pregado. Então, agora eu sei por que eu estou mudando. Eu estou mudando porque agora eu tenho um caminho. Esse caminho é um caminho que foi me apresentado na chamada externa. É o caminho de Cristo. E aí ele entende: opa, agora de fato eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Não um novo homem qualquer. Eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Porque eu recebi gratuitamente, sem esperar nada, um presente. Agora eu posso desembrulhar esse presente e desfrutar dele, né, no meu desenvolvimento da salvação. Então, fazendo esse paralelo, né, percebe-se que o homem ele só vai experimentar, ele não vai alcançar de forma meritória, né? Isso vem de uma concepção, né, um pouco daquilo que lá no século XII começou a ser trabalhado, né, numa visão depois que vai ser intensificada pelo catolicismo, a ideia do papado, que foi o contexto ali de Lutero, em que mostrava que você precisava fazer procissões, peregrinações, indulgências, coisas desse tipo, para você, né, no purgatório, salvar e outras coisas mais. Não, não é assim. A graça, de fato, ela chega sem eu esperar. E quando ela chega, eu não posso recusar, porque ela é irresistível. Ela vem pela obra de Cristo Jesus, dentro de um plano eterno em que Deus escolheu esses filhos para serem, de fato, no tempo de Deus, chamados para esse fim, o fim da salvação. Então, essa é a graça. É a graça que os reformadores mostraram. Não é mérito, é presente. E é um presente que você não espera. E outra coisa, quando ele chega você não pode rejeitar, porque você não faz nada, né? Você não faz nada. Não é sinergista, é monergista, você não faz nada. Então, eu acho que é isso. Legal, legal, muito bom. E, Reverendo Robert, você já Uhum, mesmo falou sobre a fé, né? A gente vem falando da graça de Deus e que isso vem, né, sem a gente, não como uma resposta a qualquer coisa que a gente tenha feito. E o sola fide, o somente a fé, onde que ele entra uhum, aí, né, nessa sequência, né, que você descreveu uhum, pra gente, onde que a fé entra aí? uhum. Esse foi o auge do Martinho Lutero, né? Quando ele compreendeu que a justificação somente é pela fé, de fato. Né? A fé, ela é um dom de Deus também. Ela é doada a nós, não é algo que nós produzimos, não é algo que nós temos em nós mesmos, é algo que nós recebemos. Então, mediante essa obra, né, a gente, acho que até gravamos um programa aqui no Sextou, falando um pouquinho sobre a ordem da salvação, né? E dentro disso a gente viu a concepção do arrependimento em fé.
né? Então, esse dom que nós recebemos da fé é um dom que Deus nos dá para enxergá-lo. Então, agora, como Hebreus vai colocar, eu posso caminhar, andar, né, olhando firmemente por autor e consumador da minha fé. Só que eu só consigo fazer isso agora porque houve a graça regeneradora. Então, dentro da ordem da salvação, a gente precisa a separação que a nossa confissão de fé faz é para nossa compreensão, né? Existe uma ideia lógica de processo, mas é algo que acontece de forma a gente não consegue identificar, opa, agora primeiro é isso, agora depois é aquilo, depois aquilo outro. Não, acontece de uma forma única no homem, né? E a fé é esse presente também que recebemos para agora, juntamente com a graça, viver essa justificação que recebemos. A justificação é aquela declaração forense que eu não tenho mais nenhuma dívida, a dívida foi paga, né? E Uhum. a fé é, agora que a dívida está paga, eu posso caminhar com aquele que de fato pagou a minha dívida, olhando firmemente para ele, que é o autor e consumador da minha fé. Então, a fé, ela é defendida dentro dessa estrutura, dentro dessa ideia. O homem, ele pode ter fé em elementos naturais, fé em objetos, fé em coisas. E o homem tem. Só que essa fé é uma fé natural. A fé que nós recebemos de Cristo é uma fé sobrenatural. Logo, essa fé só tem aquele que de fato é filho de Deus. E esse, então, pode, através desse elemento da fé, viver para agradar a Deus. Como o Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E essa fé me permite enxergar algo que eu não vejo, mas enxergar como algo meu. Porque eu já desfruto em experiência daquilo que Deus de fato fez. E eu consigo enxergar que Ele é real, Ele existe. Por isso que nessas discussões apologéticas com ateus ou pessoas que não conseguem compreender o que nós compreendemos, nós sempre vamos chegar a defender cada um o seu ponto e nunca chegar à conclusão. Por quê? Porque talvez falta o elemento da fé sobrenatural no outro, que nós já temos, né? Sim. Muito. Então, importante a gente ver isso, né? Como todas as pessoas têm fé, né? Todos somos seres de fé, né? Uhum. Como criados por Deus. E Reverendo Sérgio, somente a fé, até hoje, para a Igreja Católica Apostólica Romana, é um anátema, é uma coisa inconcebível. E, obviamente, acusam Lutero de ter começado essa coisa de somente a fé, está errado isso, né? Ah, qual que era o contexto ali de Lutero na época da Reforma? Porque isso foi uma ideia tão, entre aspas, assim, nova. A gente sabe que não era nova, já existia na história da igreja, né? Mas qual que era, naquela época, para a igreja romana no geral? Como que a gente era salvo, então, se não era só pela fé? A Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou falar assim, um passando, não no detalhe, que é bem densa essa Sim. história, mas a Igreja Católica Apostólica Romana, depois dos pais apostólicos, ela teve uma influência relativamente forte de Santo Agostinho, e Santo Agostinho, ele já apontava lá atrás o caminho da fé. Mas com o passar do tempo, Agostinho é 354 depois de Cristo. Com o passar do tempo, com o estabelecimento do papado e com outras formas de tradição, a Igreja Católica Apostólica Romana foi tomando ensinos de alguns outros homens também. Um deles muito famoso é Tomás de Aquino, de quem nós temos, de quem a gente estuda hoje o tomismo, mas um homem que influenciou bastante foi Pelágio. E Pelágio entendia a salvação como uma coisa sinergista, sinérgica, duas forças. Como do tipo assim: se eu quero ser salvo, essa é a minha participação, é o meu querer, é a minha vontade, e então eu faço coisas que agradam a Deus com a minha vontade. Eu vou à missa, eu cumpro promessas, isso sou eu fazendo. E a outra parte, então, seria de Deus. É o que vem de Deus e o que vai do homem seria a sinergia para a salvação.
O que acontece na reforma, e antes ainda da reforma, é que essas teologias sinergistas, elas começam a enfraquecer quando, principalmente ali na época da reforma, o declínio espiritual é absurdo, é enorme. Tanto é que John Tetzel, aquele comissionado pelo Papa para arrecadar fundos na Europa para a construção do Vaticano, inclusive, quando ele sai com a teologia da Igreja Católica. Põe uma moeda e a alma sai do purgatório. Cada moeda que te entrar no cofre, uma alma sai do purgatório. Assim, as pessoas que passaram a pagar por sua salvação, ou seja, uma obra, né? Tipo, olha, Deus está esperando com a sua bondade. Acrescente à bondade de Deus a sua vontade, e então você será salvo. E eles davam documentos para isso. Foi o que revoltou muito Lutero, né? Quando ele viu pessoas lá em Wittenberg comprando, inclusive ébrios e outras pessoas muito alheias à fé, zombavam do próprio Lutero, mostrando o papelzinho. Ei, não fale de mim, eu sou salvo, eu, né, e já salvei inclusive aquele Perdoado. todo mundo, quem é você, Lutero e tal. Então Lutero falou, não é possível que a salvação se compra assim. E é quando ele, que já havia traduzido, ou estava num processo já de um conhecimento do grego e do hebraico para a língua alemã, então ele começa a discutir isso na sua igreja, com as pessoas que estão próximas dele, apontando para o que a Bíblia realmente diz. Porque a gente também precisa lembrar que a Bíblia, nessa época, ela está escondida. De 1339 para frente, nós conhecemos esse período, até a época da Reforma, como o período das trevas. A Igreja Romana, ela não permitia que ninguém tivesse a Bíblia. Então, toda a interpretação se dá pela igreja, ou seja, é o que a igreja diz. Lutero diz, não é só o que a igreja diz, ao contrário, a igreja está errada. A Bíblia tem um caminho sobremodo diferente. E é assim que esse contexto, então, católico romano ali do período medieval, do finalzinho ali do período medieval para a chegada da reforma, é que nós vamos ter essa nova luz. E aí, quando se fala em fé, para Lutero, fé é alguma coisa em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo. E no romanismo dessa época, fé também era fé na igreja, era fé na magistratura, na ideia do magistério, né? Era a fé para o romanismo nessa época poderia ser aplicada em várias coisas, mas para a teologia reformada, fé é o que nos leva de volta a Deus, mais ou menos como o que o reverendo Robert falou. Tudo é de graça, tudo veio de graça. A própria salvação veio de graça, salvos pela graça. Bom, mas como é que nós saberíamos que somos salvos pela graça? Por alguma coisa que Deus coloca dentro de nós e que abre os nossos olhos. Que olhos é que são abertos? Os olhos que contemplam aquilo que o reverendo Robert falou, as coisas que os olhos não veem. Ou seja, de repente os nossos olhos, entre aspas, são abertos e agora a gente se vê filhos como filhos da eternidade, agora a gente se vê como herdeiros, agora a gente se vê como família. Agora, quem abriu os nossos olhos? Foi Deus. Mas como é que os nossos olhos foram abertos? Pela fé. Então, Deus é como se você sabe que você está dentro de uma sala, porque você encosta nas paredes e está dentro de uma sala. Mas, de repente, uma luz é ligada. E agora você não só sabe que está dentro de uma sala, mas você vê as distâncias da parede. A fé é esse alargar de entendimento para com as coisas espirituais, de tal maneira que a gente pode prosseguir, como diz o autor aos Hebreus, a carreira que nos está proposta. A gente pode contemplar o Filho de Deus assentado lá no seu trono. A gente pode contemplar uma presença futura, juntamente com povos de todas as nações, né? Pessoas dos povos das nações. Isso são os olhos da fé que a gente recebeu. Quem não tem essa fé em Jesus não consegue contemplar o período da eternidade, não consegue imaginar o quanto é real isso que João viu e que nós não chegamos lá ainda. É só a fé.
Então, essa fé, ela nos ajuda a entender, usar a expressão que o reverendo Robert sempre usa, nós precisamos entender que é a fé que nos ajuda a isso, entender que não faz falta e nem podemos praticar boas obras. Fé é clara, fé não é uma coisa mística somente. Quando você é um homem ou mulher de fé, você não acredita mais em você, você crê só em Jesus. Alguém poderia dizer, viu, mas fazer boas obras não é uma coisa boa? Olha, para a salvação não é, porque toda tentativa de boa obra para a salvação é um menosprezo ao sacrifício da cruz. É como se nós disséssemos, valeu a intenção, mas vai aqui a minha ajuda, né? Porque não é suficiente. Nós que cremos no sacrifício pleno do Senhor Jesus Cristo, como o sacerdote que cumpriu completamente o sacrifício, expiou completamente o sacrifício de forma suma, né? Aí, quem nos faz entender isso é a fé. A fé, não depende de mim mesmo. Sem fé, nós não conseguimos chegar a essa conclusão. Sem fé, a gente fica lutando para fazer alguma coisa. Com fé, a gente sabe que o que necessitava ser feito foi feito. Então, a fé realmente é um elemento assim que tira a cortina dos nossos olhos, né? Afasta a neblina. A fé é a possibilidade que a gente tem de ver coisas que os olhos humanos não conseguem ver. Ótimo. Reverendo Robert, o Reverendo Sérgio já tocou aí num assunto que, para fazer aqui, né, as perguntas, tudo, eu fui procurar um pouco do que os católicos romanos hoje falam sobre somente a fé, né? E o que eu ouvi, claro, foi muito desconhecimento sobre o que significa o somente a fé. Mas, um, um dos ataques era que não dá para você só crer e viver de qualquer maneira. Então nunca pode ser somente a fé, né? Tem que ter alguma coisa, porque ninguém que acredita em Cristo pode viver de qualquer maneira, né? Uhum. E aí eu percebi que, por isso que é importante a gente ter algumas definições em mente, para a gente entender o que significa a salvação somente pela fé e qual que é o papel das boas obras, né? Porque a gente sabe que a gente foi chamado para as boas obras, né? E aí vem duas palavrinhas aqui que eu acho que é interessante a gente saber a diferença, para entender o Uhum. que a gente está falando somente pela fé. Qual que é a diferença da justificação, que você já até deu uma Uhum. definição, e da santificação? Uhum. Qual que é o papel da fé? Onde que entra a fé? Onde que entram as boas obras? Eu preciso só crer em Jesus e viver de qualquer jeito Uhum. ou não? Como que é isso? Tá bom. Vamos lá. Só voltando o ato da justificação, né? A justificação, como a gente disse, é um ato forense, né? Eu gosto de usar um exemplo, né, da época da escravatura, né? Quando o escravo ele recebeu o direito à alforria, ele andava com um documento. Então ele podia passar pelos, pelos senhores de engenho e falar: olha aqui, ó, eu não posso mais ser escravo, né? Porque eu tenho uma carta de alforria, né? Eu já está resolvido o meu problema, né? Então a justificação é um ato que nós recebemos em nós, no nosso coração, que nos mostra que agora nós já somos perdoados, não há condenação para a questão em Cristo Jesus, porque um ato da justificação, ele feito através de Cristo, né, por obra do Espírito Santo em nós, aplicando isso em nós, tornou essa obra de salvação real. Agora eu sou declarado justo, não sou mais ímpio, não sou mais filho da ira, né, filho da desobediência, como Efésios 2 vai dizer. Agora, de fato, eu sou filho de Deus, né? A santificação é o desenvolvimento da salvação, né? Eu sou justificado, sou declarado como justo. No entanto, eu sou chamado para viver dessa maneira, né? E aí, para isso, você precisa
a entender que agora você não tem que praticar elementos da velha natureza, você precisa praticar agora elementos de uma nova natureza, que você se revestiu, não por você mesmo, mas através de Cristo Jesus, nós fomos revestidos, né, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos e de misericórdia, como diz lá Colossenses. Então agora nós recebemos, né, o, a regra de fé e prática para a nossa vida cristã, onde nós vamos abandonar hábitos pecaminosos para viver, de fato, uma vida com o Senhor. E aí vem a santificação. Santificação é esse processo. Diferentemente da justificação, que é um ato somente causado pelo Espírito Santo, né, monergista, a santificação ela é sinergista, mas ela precisa ser entendida com um conceito de causa e efeito, sempre. Porque às vezes nós entendemos que não, é meio a meio, meio aqui meu, meio de Deus e por aí vai, do Espírito Santo, né? Mas existe algo que vai causar em nós um despertar para uma ação. Então a gente precisa sempre ver isso na ideia de causa e efeito. Então há uma causa, o Espírito Santo que habita em nós, ele nos exorta pela palavra de Deus, ao aplicar no nosso coração, para que nós possamos pela mente entender. Epa, eu não posso ficar desse jeito mais, eu preciso fazer alguma coisa. E aí vem o efeito. O efeito é o resultado de agora eu preciso continuar caminhando como santo, porque eu fui separado para essa finalidade. Né? A partir do momento que eu fui revestido, fui separado para essa finalidade. Onde entra a fé em tudo isso? A fé, como o reverendo Sérgio, né, deu essa excelente exposição para nós, é esse elemento que vai blindar isso, né, e que vai nos permitir viver desse modo. A justificação pela fé é: agora eu sei que eu sou de Cristo, porque a fé ela abriu esse horizonte. Então agora eu entendo, eu sou de Cristo. A santificação ela só pode ser buscada mediante essa fé, entendendo que eu estou nessa carreira que me foi proposta e eu preciso correr nela. De que modo? A Escritura traz vários elementos de como fazer isso, agora que você é um eleito de Deus, né? Abandonando as práticas que são obras da carne, para viver de fato o fruto do Espírito, né? As virtudes que vão apontar para esse caminho que nós estamos, como 2 Coríntios vai dizer, de imagem em imagem, sendo renovado conforme a imagem de Cristo Jesus, para de fato recebermos a coroa da vida que está reservada para cada um de nós. Então a fé é esse elemento que vai me conduzir mediante a prática dessas obras que Deus estabeleceu e caminhos que Deus mostrou que são caminhos que nós devemos prosseguir agora que somos de Cristo Jesus. Então, a fé, ela, sem fé, de fato, é impossível caminhar em santificação. Porque a fé nos chama a olhar para Deus, nos chama a olhar para Cristo, chama a olhar para aquilo que Ele fez. A fé nos chama a compreender a razão daquilo que cremos, né? A razão da nossa fé. Né? E tudo isso só é possível porque nós temos esse elemento dado por Deus, que é a fé. Espero ter. Certo. Muito bom, muito bom. Acho que assim a gente consegue entender passagens como quando Jesus fala que aquele que o ama faz os seus mandamentos, cumpre os seus Cumpre os mandamentos. mandamentos, né? Não é um cumprir para agradar a Deus ou para conseguir a salvação de Deus, né? É um cumprir porque eu fui amado por Deus, Por isso que né? faço boas obras. Você falou, né, na questão de boas obras, eu esqueci. Por isso que eu faço boas obras. Faço boas obras como elemento da fé, Tiago vai mostrar. Né? Por isso que ele fala, Ela é um resultado, não, né? é um elemento que me chama a compreender porque a fé aponta para essas boas obras. Não o assistencialismo é as boas obras tão somente, ali é muito mais amplo. Né? As boas obras, de fato, o Sérgio pregou sobre isso, agora eu não lembro bem, Sérgio, o texto que você pregou, não sei se foi Pedro, que você falou um pouquinho sobre esse conceito de boas obras, não apenas como algo de assistencialismo, que é algo muito mais Uhum. amplo, essas boas obras, né? Que tem a ver com, de fato, praticar a vontade de Deus, né? De viver a vontade de Deus, né? Legal.
Então, a gente entendeu que é ser declarado justo, né, de ter a justificação, ah, e como isso é graça de Deus, né, como isso Deus nos dá essa fé, Uhum, né, então a gente pode desenvolver, né, que nem Pedro vai falar, desenvolver a salvação uhum, nesse ato de santificação, né, uhum, em fazer aquelas coisas que Deus nos ordena fazer, né. E essa fé, é fé no quê? É fé em Cristo, mas no que de Cristo? É ter fé que Cristo existiu, que Cristo foi alguém histórico, né, existiu mesmo, esteve aqui na Terra. O que que a gente precisa crer, reverendo Sérgio, sobre Cristo? É. Eu costumo dizer que a fé, ela existe para Cristo. As outras formas a gente dá o nome de fé também, né? Tipo, vai chegando o final do ano e a gente tem fé na vida e fé no homem, né? Mas fé no que virá. Faz Mas uma assim, fezinha. você vai fazer uma fazer uma fezinha, pezinha lá. mas a fé verdadeiramente, você é médico e você sabe que quando você prescreve um remédio para alguém, essa pessoa não pode só acreditar que aquele remédio faça bem, ela precisa usar aquele remédio. A fé em Cristo, ela mudando tudo que pode ser mudado, como diz o reverendo Hermes, tem mutatis mutantes, a fé em Cristo, ela vai além de saber que Cristo é o Salvador. Não, é que ele me salvou. Eu sei que ele me salvou. Cristo, saber que Cristo salva é menos do que fé. Hoje pessoas dizem assim, eu tenho fé em Deus, mas é porque tenho a ideia de que é verdade, eu sei que Deus existe, eu não tenho argumentos para ir contra a existência de Deus, então eu sei que Deus existe. Você tem fé em Deus? Eu tenho, ele existe. Essa é uma perspectiva extremamente reduzida do conceito de fé. A fé, ela começa com o saber, que é o abrir dos olhos para a gente, mas depois de saber, a gente bebe da água da vida, a gente come daquilo que ele diz: Eis, este é o meu corpo, é partido por vós, tomai e comei. A fé, ela é operosa. É o que Paulo fala aos Tessalonicenses e em várias, para várias igrejas. Ele cita a operosidade da fé. Então, fé não é só uma consciência, né? Fé é você se vê como um homem de fé, uma mulher de fé, agindo, voltando para Deus, sendo conduzido, sabendo que é Deus quem está fazendo isso, mas você vê que você está caminhando para lá. Então, realmente, longe de só saber que Jesus existe, saber que Deus é Deus, fé fé é o que nos move para Deus, ou seja, nós temos atividade, nós temos ações dentro da fé. E enquanto outras crenças, outras formas são estáticas, a fé ela é o próprio movimento. A fé nos leva, né? Então é isso. O que se espera de um cristianismo dos nossos dias é que os nossos irmãos sejam cheios de fé, porque quando nós vivenciamos essa fé bíblica, essa fé cristã, nós nos levantamos do nosso sofá cômodo das concepções, das convicções sobre teologia, sobre igreja, sobre tudo isso, e nos envolvemos com igreja, com pessoas. A fé, ela é algo que nós não podemos produzir dentro de nós. Ninguém de nós consegue ter mais fé por si só. Mas o que nós podemos fazer é pedir. Peça, disse Tiago, né? E Deus a dará liberalmente. Então, uma das coisas que evidencia que alguém pode ter mais fé é quando ele pede para que Deus lhe dê mais fé. Então é isso. A fé é muito ativa e não é algo estático em nós. Certo. E reverendo Robert, Uhum, ah, quando a gente pensa, né, então nessa justificação que a gente recebe de Deus, uhum, a gente fala que essa justiça não é nossa, né? Que nem a gente falou, a gente não pode fazer coisas para
ganhar uma justiça, para ter uma justiça própria, para falar: "Eu consegui cumprir o que Deus queria para ser salvo". E como o reverendo Sérgio falou, essa justiça então vem de Cristo, né, vem de crer que Cristo veio e nos salvou e morreu por nós, né. Ah, queria que o senhor falasse um pouquinho da obra de Cristo, né. Uhum, Como que ele pôde ter essa justiça então, uhum, né, para nos dar isso? O que que ele precisou fazer para nos dar essa justiça? uhum. Legal. Falar de Cristo, né, é daquilo que a gente pode conhecer dele, né? Porque a dimensão daquilo que Cristo é, de fato, a gente nunca vai conseguir alcançar. Mas, como em Efésios mesmo, Paulo vai dizer, os mistérios foram revelados, porque precisava ser revelado para a gente conhecer o Cristo que fez a obra em nós, né? Então, isso é importante. Cristo, sendo a segunda pessoa da Trindade, dentro do plano eterno de Deus, é aquele que veio para operar a salvação, né? Ah, as bênçãos celestiais foram agora derramadas e por meio daquele que Deus separou para de fato realizá-la, né? Cristo, ele veio. Paulo vai dizer em Filipenses que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? E ali ele tem um estado de humilhação, ele se humilhou para ser como um de nós, para que ele pudesse passar pelo processo da salvação. Então você tem um estado de humilhação de Cristo, mas depois o próprio texto de Filipenses vai dizer no capítulo 2 que depois você tem um estado de glorificação. Ele deu um nome que está acima de todo nome, qual todo joelho se dobrará nos céus e na terra. Então, Deus, ele fez isso com o seu filho, né? Porque com a entrada do pecado do mundo, o homem, ele rompeu um pacto que Deus tinha estabelecido com ele, pacto de obras. Deus estabeleceu na eternidade o pacto com Cristo, com o seu filho Jesus, né? Chama de pacto da graça, ou aliança da graça. E Cristo então vem para cumprir esse pacto. Gênesis 3:15, ali no ato do relato da queda, nós temos Deus já estabelecendo a esperança na semente da mulher, naquele que viria para pisar na cabeça da serpente. Satanás fez de tudo para poder persuadir a Cristo, como fez com Adão e Eva, porém, esse segundo Adão era o Adão perfeito. Ele não caiu nas artimanhas do inimigo. Mesmo o Satanás, né, tentando os homens e conduzindo os homens a sacrificar e a matar o próprio Cristo, ele poderia ter achado consigo mesmo, Satanás, de que ele ali venceu Cristo. Mas Cristo venceu a morte. Aquilo só foi apenas a ferida no calcanhar. Cristo venceu a morte para dar vida e esperança aos filhos escolhidos de Deus. Então, esse Cristo não é algo histórico, ele é real. Nós comprovamos isso através da experiência que nós temos agora de ter todos as nossas faculdades volitivas sendo apontadas para ele, como nós falamos nesses atos que já conversamos, né? Tudo ser voltado para ele. Por que tudo é voltado para ele? Porque quando ele nos resgatou, quando ele resgatou, né, como os desenhos mostram, né, com uma pinça nos tirando ali no meio da escuridão para sermos agora luz, quando ele fez isso através da salvação, ele não apenas nos regenerou, mas ele nos transformou para fazermos parte da família de Deus. Né? Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Meu espírito testifica com o espírito de que somos de fato filhos de Deus. Então nós podemos entender agora que nós temos uma identidade, um propósito, uma esperança, porque houve um ato de resgate. E isso só poderia ser feito com Cristo. Então, quando o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão de fato trouxe o problema à humanidade, né, que agora a humanidade precisa passar pelo resgate, e esse resgate tem que ser por um derramar de sangue, mas de um cordeiro perfeito.
Por isso que todo o Antigo Testamento é um sinal, aponta para esse sumo sacerdote, esse Cristo que de fato viria para, de uma vez por todas, né, fazer o sacrifício, e o único sacrifício suficiente com o seu sangue para salvar o pecador e redimi-lo, né, para a glória de Deus. Esse Cristo precisou vir como segundo Adão, de forma perfeita, assumindo a forma de servo, para ser também modelo para os homens, para passar pelo sacrifício. E o sacrifício precisava ser com alguém que tivesse corpo, né? E não com o espírito. O espírito não vai para a cruz. Cristo precisava ter corpo, precisava receber a forma humana, né? Sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, para que então cumprisse a obra de redenção. Essa é a beleza de que nós entendemos que tudo que temos, graça, salvação, né, a fé, todas essas coisas nós temos porque Deus planejou e nós fazemos parte do plano de Deus. E eu gosto muito de Efésios, quando Paulo vai dizer: tudo isso se deu conforme o beneplácito da vontade de Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com eu chegar e dar uma listinha para Deus. Não. Tudo ele fez porque ele quis fazer e ele fez assim por graça, por presente, porque ele nos amou, e por ele nos amar, o Filho também nos amou, e então se doou, né, voluntariamente, né, para receber a justiça que era nossa. E então, mediante essa justiça divina, nós podemos ser justificados, porque a justificação só pode acontecer porque houve uma justiça divina. Quando Deus derrama sobre o filho, sobre o seu único filho, toda a sua ira. E o filho tem que tomar o cálice da ira de Deus no nosso lugar, porque assim Deus planejou para que pudéssemos ter essa vida e esperança agora que somos filhos de Deus. Muito bom, muito bom. Gente, bastante coisa pra gente pensar, pra gente, compreender, né, e isso só traz mais glória a Deus, né. Sim. A gente Se a gente pudesse responder, né, aquela pergunta que a gente fez no começo: "Como eu posso ser salvo?", né. A gente viu que a salvação, ela é um ato de Deus, né, que vem por graça de Deus, que ela vem mediante a fé, né, Deus nos dá a Uhum. fé e nos dá a fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus na cruz. Reverendo Sérgio, a gente já terminando aqui, pensando numa aplicação disso para nossa vida. Entender que a salvação vem de Deus, e não tem nada que eu possa fazer para merecer isso, né. Que nem Lutero percebeu, tudo que ele pudesse fazer, que eram coisas boas, ele ainda não conseguiria agradar a Deus no nível que Deus queria. Deus é santo, né. Ele só aceita, então, santidade perfeita. Como que entender isso, a gente pode, primeiro, pensar na nossa vida cristã, né, ah, naquilo que a gente faz que agrada a Deus na oração, na adoração, nos cânticos, que impacto isso tem na nossa vida. E pensando agora no próximo, na evangelização, na missão, como que entender que essa salvação vem de Deus também muda a nossa percepção sobre evangelizar, sobre fazer missão? Uma das marcas do calvinismo sempre foi a gratidão pelo que recebeu. Talvez isso coloca o calvinismo sempre um pouquinho à frente de muitas outras correntes. Nós temos outras correntes que entendem que a vida cristã é uma vida muito penosa, porque quando você deposita uma confiança em alguém que não pode cumprir alguma coisa efetivamente, você vai se frustrar depois. Então, o arminianismo, por exemplo, é uma corrente extremamente frustrante, porque todo arminiano, de certa forma, precisa depositar muito
na força humana, na condição do homem, seja de decisão, seja de preservação, seja de manutenção. Então, a diferença do calvinismo para o arminianismo ou semi-pelagianismo ou outras correntes é que no calvinismo, de acordo com o que você acredita, você vive. Ou seja, nós acreditamos que a obra está completa na cruz. Amém. Louvado seja Deus. Não há mais querer buscar nada de Deus, daquilo que Deus já deu tudo. Nós não mudaremos, de vez em quando eu uso essa expressão, nenhum de nós mudará o seu status. Deus já mudou. O que Deus mudou no nosso status é definitivo. Nós éramos criaturas inimigas dele, mas ele nos tornou filhos. Agora, uma vez que nós somos filhos, não tem nada além de filho. Não vamos ser mais filhos do que somos. Nós éramos perdidos, nós éramos devotos, escravos do imperador das trevas. Fomos transportados para um reino novo em que o amor de Cristo estabeleceu uma forma de viver. Bom, uma vez que nós somos filhos de Deus, uma vez que nós somos salvos pela graça, nós não vamos avançar em absolutamente mais nada em salvação, nós já recebemos tudo. Então, o que nos motiva a uma vida cristã alegre, uma vida cristã agradecida, uma vida cristã consciente, é que resta pouco tempo nessa vida. Não há nada nessa vida que vai nos alegrar mais do que a alegria da salvação. De vez em quando, nós percebemos que alguns cristãos, tidos como reformados, não vivem como calvinistas. Eles acham, por exemplo, ele dá um exemplo só, uma pessoa não é crente na casa e eles estão orando por aquela pessoa. E eles acham que ela não é crente porque ela é dura de coração. Mas no calvinismo nós não entendemos assim. Ninguém é duro de coração para resistir à graça. Que às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender que quem faz essa obra é Deus. A pessoa, quando não vai a Deus, não é que ela é dura de coração para que não quer ir, é que ela é tão fraca que ela não consegue ir mesmo. Então, ou Deus o leva, ou Deus abre os seus olhos, ou Deus lhe dá fé, ou já era. E o calvinismo, ele não traz para si mesmo, um calvinista não traz para si aquilo que é de Deus, o agir de Deus, né? Nós entendemos que o Senhor Deus fez tudo por nós. Nós entendemos que nós não seremos jamais ex-filhos, por isso nós não perderemos salvação, que não seremos ex-salvos, porque o Senhor Jesus Cristo disse que a todos aqueles que o Pai lhe desse, ele nunca largaria, não os deixaria, não os jogaria fora. Então, o viver calvinista de maneira prática, ele passa por tempo de gratidão, de louvor, ele passa por uma ruptura para com legalismos, para com temores, dúvidas. O cristianismo é um movimento de muita certeza, porque todo calvinista sabe que quem fez a obra foi o Senhor, né? E agora ele está dentro disso. É como se ele estivesse em uma sala e alguém jogasse um balde de água no chão e passasse pelos pés dessa pessoa assim como a água domina uma sala, assim nós estamos dentro do reino de Deus. O reino veio até nós e nós estamos dentro. Não fomos nós que caminhamos para o reino veio até nós. Agora nós estamos dentro dele. Se nós voltarmos a este princípio, nós vamos perceber que o calvinismo é aquele movimento mais celebrativo que existe, porque ele não celebra a Deus para conquistar algo de Deus, ele celebra a Deus pelo que o Senhor Deus bondosamente, generosamente, graciosamente o fez, né? Fez a ele. Então essa é talvez a maior implicação. O calvinista, ele faz evangelização porque ele é tão feliz pelo fato de ele ter sido evangelizado, que ele é tão agradecido pelo fato dele ser salvo, que aquilo que é um patrimônio enorme que ele recebeu, que é a salvação, ele quer compartilhar. Ele compartilha com outros sem perder nada. Salvação é um valor que a gente compartilha, né, sem perder nada dela. Então, tem muitas implicações. Todo o calvinista, quando ele evangeliza para a glória de Deus. Ele não pensa em números, ele não pensa em nada que seja outra coisa que não o fato de que Deus deve ser glorificado, né? Os melhores evangelistas do mundo são os calvinistas, sempre foram, há 500 anos. E porque eles não estão reafirmando ou necessitando de evangelização para afirmar seus ministérios. Eles o fazem pelo que eles sabem que eles foram tornados, né?
Então, se um dia eu fugir do calvinismo, me internem, porque alguma coisa muito séria aconteceu na minha cabeça. Porque o calvinismo é absolutamente confortador nesse sentido e, ao mesmo tempo, desafiador. Porque uma vez que a gente recebeu tudo que recebeu de Deus, a gente realmente não pode ficar com os braços cruzados. Ótimo, isso aí. Isso aí, minha gente. Um ótimo episódio para a gente entender um pouco sobre a salvação, né? E o que que a gente faz com essa salvação, né? Como reagir diante disso, que é uma crítica que muitas vezes vem de fora, né, da igreja reformada, né? De que, Deus já fez tudo, então vocês não precisam fazer nada. Por que que vocês evangelizam se é Deus que chama, é Deus que faz tudo, né? E acho que aqui nesse episódio a gente conseguiu abordar bem essas deturpações, né, sobre a doutrina reformada. É isso, então, mais alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa? Dar mais alguma palavra? Se não, a gente encerra por aqui. Muito obrigado, reverendo Sérgio. Muito obrigado, reverendo Robert. Letícia, tá aqui por trás das câmeras, não só Letícia, né? Gabriel, Leonardo, Maria Eduarda e outros aí que Nicole, que Gabi. ajudam a gente, a Gabi, Gabriela. Isso aí. Próximo episódio, terceiro episódio, a gente vai falar de um outro sola, talvez o mais, hoje em dia pelo menos, o mais contestado sola, que é o somente a escritura. Como que é isso? Como que a gente vive tudo isso que a gente falou somente pela escritura, né? É isso que a gente vai abordar no próximo episódio, terceiro episódio desse programa De Volta às Origens, sexta-feira que vem, às 6 horas, nesse mesmo canal do YouTube ou no Spotify, no podcast da rádio da Igreja Presbiteriana da Lapa. Fiquem com Deus, até o próximo.